Fala galera, Hércules aqui. Hoje a gente vai falar sobre amígdalas, amidalite, dor de garganta, algumas complicações do diagnóstico diferencial e um pouquinho sobre espaço pré-vertebral, reto-faríngeo, para ajudar aí quem tem que laudar esses exames e às vezes podem complicar bastante. Então, vem comigo. O que são as amígdalas? As amígdalas são agregados de tecido linfóide localizados na nossa orofaringe e atuam como uma principal e primeira linha de defesa contra patógenos inalados ou ingeridos. Deixei um desenho esquemático sem ser preto e branco aqui, mas eu já vou perguntar, eu vou mostrar onde é que ficam as amígdalas, e elas ficam no pescoço, e onde que é isso no pescoço. Eu, eu trouxe aqui tudo desenhado coloridinho, né? Que o pessoal aqui gosta bastante. Então a tonsila palatina, que está em inglês, né? Mas está bem fácil, a gente aqui tem um plano axial, aqui um coronal e aqui um sagital. Então, eu vou começar pelo axial, que é mais o corte do radiologista, né? Então aqui a tonsila palatina está em vermelho, né? Que seria a amígdala. São, quando a gente está conversando com o otorrino, a gente se refere a tonsila palatina, quando a tonsila palatina e a amígdala são sinônimos. Aqui a tonsila lingual, eu vou também em vermelho aqui. Por que é tonsila lingual? Porque ela está próxima à língua. E o tonsila palatina é mais próxima ao palato. E elas juntos com a adenoide, que eu já tenho alguns outros vídeos, algum vídeo sobre isso, elas fazem parte do anel de Waldeyer, que é uma linha de defesa circunferencial que existe aqui na nossa orofaringe. Também teriam as tonsilas tubárias que não está representado nesse desenho aqui, que é próximo ao tórax tubário, que não, a gente não consegue diferenciar muito por imagem, porque elas são bem pequenas. Então, todas as adenoides, tonsilas palatinas, tonsilas linguais e tonsilas tubárias, elas formam o anel de Waldeyer. Então, aqui ficou mais fácil, eu acho, para quem não conseguia entender isso, acho que vai ficar mais fácil. Continuando, ainda por causa dessas outras estruturas que compõem o anel de Waldeyer, mesmo quem já fez a cirurgia de tonsilectomia, que tirou as tonsilas palatinas, ainda pode ter um pouquinho de dor de garganta, né? Porque não tem mais tonsila palatina, mas as demais porções do anel de Waldeyer vão fazer esse mecanismo de defesa, vão produzir linfócitos e fazer a resposta inflamatória. Então, como a amidalite é transmitida, através de gotículas inaladas, tosse, espirro, até por contato de boca. Então, não deixa de ser uma infecção de via aérea superior, assim como geralmente viral, né? O adenovírus, uma das principais causas de amidalite. Então, bastante quem quando está com qualquer dor de garganta ou amidalite, lavar a mão, mesmo contatos como qualquer gripe ou processo viral, é a mesma forma, por microgotículas, geralmente, e por contato. E o fator de risco aí para quem ficar muito, um dos fatores de risco, o tabagismo é para tudo, mas ficar muita sala, muito ar condicionado também não é bom. Qualquer nível, eu acho que não é o ideal desse vídeo, mas quem fica numa sala de laudos o dia inteiro, se uma pessoa está doente, a gente sabe que às vezes todos os outros acabam ficando também, então tem que ter bastante cuidado aí quando a gente está com algum acometimento. Então, se a amidalite é contagiosa, ela, de certa forma, ela é contagiosa. E aí usar máscara também ajuda bastante, né? Então, indo para amidalite mesmo, o que é amidalite? Sempre que é it é processo inflamatório. Então, a amidalite é o processo inflamatório das amígdalas. A causa mais comum é viral. De segunda, aí dependendo da idade, bacteriana também seria a segunda causa. Quando é viral, passa sozinho, cura sozinho. Quando é bacteriana, geralmente precisa de antibiótico. Então, o diagnóstico é clínico, o médico examina. Agora o paciente está com dor para engolir, mal-estar, às vezes uma febrícula, né? E aí, geralmente o médico vai lá, olha com uma lanterna ali, abre bem a questão, a consulta pediátrica clássica, né? E esse é o exame clínico ali, já chega à conclusão. Se tiver algum trismo, o paciente não está mexendo, não está conseguindo engolir, não está comendo, ou tá tomando antibiótico e não está melhorando, aí a gente vai fazer exames de imagem e se for uma amidalite, vai ter o sinal das listras do tigre, que eu vou mostrar em seguida. Então aqui, para quem já me acompanha e gosta bastante, já deixa o seu like, comenta, curte e compartilha. O sinal das listras do tigre seriam essas linhas aqui
numa tomografia com contraste, né? Obviamente eu só peguei a fase com contraste e dá para ver como se fossem umas linhas aqui. Esse não tem uma coleção nem nada, a gente vê que está bem aumentada essas tonsilas palatinas, tem a tonsila lingual um pouquinho aumentada e então isso aqui é uma amidalite clássica, um processo inflamatório das amígdalas sem coleções. A gente não vê muito frequentemente, porque não se costuma pedir tanto esse exame, mas eventualmente o paciente está com muita dor, não está melhorando, e aí para ver se tem abscesso ou não, o pessoal acaba pedindo. Então, por que de dor de garganta da febre? Porque quando o processo inflamatório ele é extenso, não tá melhorando, um dos sinais é a dor, calor, rubor e edema, né? São os sinais inflamatórios clássicos e a resposta do corpo gerando linfócitos, citoquinas, quando de forma extensa ela vai dar febre. E por que dor de garganta piora à noite? É mais fácil a gente mostrar no exemplo aqui que esse paciente, quando ele for dormir, deixa eu ver se é o mesmo caso. Quando o paciente for dormir, essa via respiratória aqui ela vai estar bem mais estreita, né? Então o ar não vai passar direito aqui nesse plano anterior posterior, vai, mas mostrando no coronal aqui, ele vai dormir mal porque que o ar não. Aqui ele vai estar muito estreitinho para passar e vai roncar, por exemplo. Às vezes um paciente jovem, 38 anos nesse caso, não tão jovem aí, ele vai dormir mal, então até a própria saliva não vai descer. Então, por isso que a amidalite ela piora muito à noite, porque a via respiratória ela fica quase obstruída, né? Então, isso é até um sinal, uma das coisas que a gente tem que escrever nos laudos, é quando o calibre da via aérea está muito colabado, um sinal de urgência, tem que ligar para o médico e avisar quando tem um abscesso e está tapando essa via aérea, né? O paciente morre por insuficiência respiratória aguda, então é bem pior. A gente, mas é bem raro, felizmente é bem raro isso acontecer. Então, o diagnóstico diferencial da amidalite seria a hipertrofia amidaliana. Quem é só um aumento aqui, uma ressonância, né? Aqui acho que é um T1 sem contraste e um T2 puro. A gente vê que essa amígdala tonsila palatina está bem espessada, reduzindo o calibre da via aérea, né? Uma das causas que dá isso aqui é refluxo gastroesofágico ou própria amidalite de repetição. E a via aérea não passa, o paciente não dorme bem, pode ter apneia de sono, né? Como tem um vídeo aqui no canal. Essa imagem é diferente, não é a mesma que tem naquele vídeo. Mas aí seria uma indicação cirúrgica, né? O paciente está tendo muita infecção de repetição, aí também tem alguns números, eles falam até, varia muito a referência, não sou especialista na área, mas aí quando já vi referência de 2 vezes por ano, ou já vi outras falando de 5 a 7 por ano, que seria uma indicação cirúrgica. Mas quando tem hipertrofia, o paciente não está conseguindo respirar, está atrapalhando muito até a fala do paciente, pode ser mais um fator que fala a favor da cirurgia, né? Sempre individualizado isso aí com o pessoal do otorrino. E o diagnóstico diferencial do processo inflamatório, um deles seria um cisto de retenção mucoso, que são decorrentes de processo inflamatório das glândulas secretoras de muco, que tem em qualquer local da orofaringe, como na imagem aqui, mais na valécula e junto às amígdalas mesmo. Então aqui a gente tem a epiglote e tem uma imagem com densidade de líquido e um TN realce periférico, né? É alguma glândula ali que obstruiu e formou esse cisto. Acho que aqui tem mais uma imagem, ó, aqui próximo à amígdala, né, do lado direito. Não é um abscesso, né? Isso aqui às vezes o pessoal vem até já laudei exame por tumor, encaminhado de outro local, de outro serviço por tumor, então, mas entra no diagnóstico diferencial. E aí quem me acompanha já não vai ter esse problema. Então, o abscesso em organização é quando o paciente está ali, fez o tratamento, começou a tomar antibiótico, não está melhorando, e aí geralmente o otorrino vai dizer, será que opera ou não opera? E aí o paciente os médicos vão pedir uma tomografia com contraste, e aí a gente vai ver que, tipo, aqui é uma tomo com contraste, né? Eu vou botar as duas, uma fase sem contraste do lado e outra com contraste. Então a gente vê aqui que tem aumento das tonsilas palatinas na fase sem contraste, mas a gente vai usar só a com contraste, né? A gente sabe que tem contraste porque tem aqui o contraste nas artérias, né? Ficou até um meio, já tem na veia também. Então, mas a gente vê que está bem edemaciado, está realçando, mas a gente não consegue definir nenhuma área
líquida, até talvez aqui pode estar começando a ter alguma área, sabe, que não está realçando muito bem, mas eu costumo descrever isso em como flegma. Aqui parece que está formando, mas uma coleção líquida mesmo, a gente não vê. Então eu costumo descrever isso, abscesso em organização ou flegmão, que geralmente 1 ou 2 dias depois, se o paciente não melhorar, teria que fazer de novo o exame para ver se vai formar um abscesso ou não. Geralmente o paciente está internado, faz antibiótico terapia IV e melhora, né? Então, o que a dor de garganta pode causar, uma das principais complicações é o abscesso piramidaliano ou amidaliano. Eu deixei essa pergunta porque geralmente me perguntam se faz diferença ou não. Para o otorrino eles não estão muito interessados, eles estão querendo saber mesmo mais o que que a, como é que tá essa coleção aqui, se tem uma coleção para eles conseguirem drenar ou não. Acho que aqui eu vou. Essa aqui é a fase com contraste, eu só vou dar uma olhada na sem contraste para a gente ver, porque às vezes ir treinando o olho, quem está na residência, às vezes chega exame sem contraste para a gente, o paciente tem histórico de alergia grave ou não quer fazer o contraste, a gente pode sempre sugerir, mas, por exemplo, quando está bem edemaciado, que vê que está muito assimétrico, né? E tem aí, não vai ser densidade de líquido, isso aqui, o 24, né? Então é bem na região central, então é bem próximo ao líquido, a gente na sem contraste mesmo, pelo menos pode uma conversa verbal com o médico solicitante, conversar e sugerir que seja um abscesso. Aí no contraste fica fácil, porque a gente vê uma coleção com paredes espessadas, realce heterogêneo, consegue medir ela, né? Aí geralmente aí que a cirurgia entra bem, ou o antibiótico geralmente ele não chega nessa coleção, né? Então, esse aqui é o abscesso piramidaliano. Então, aí, em relação a quando operar, essa é mais uma indicação de osso cirúrgico, quando tem abscesso, se vai ser em bloco cirúrgico ou não, aí vai da experiência do médico que está avaliando. Então, deixe o seu like, seu comentário, sugestão de vídeo, até críticas, às vezes são bem-vindas, eu tenho melhorado, aí não gosto de fazer os vídeos, estudo junto com vocês, então agradeço. Uma coisa que existe em crianças, e geralmente pequenas, são a diferença entre linfonodo retofaríngeo supurativo e o abscesso piramidaliano. Tem gente que confunde. Então, a criança pequena, aí menos que 5 anos, esses linfonodos retofaríngeos, também conhecidos como linfonodos de Massonave, eles não atrofiaram. E às vezes aí começa com otite, uma sinusite ou uma amidalite, e esse processo inflamatório, eles existem nesse linfonodo retofaríngeo, acumula ali linfócitos, leucócitos, faz um edema e às vezes ele liquefaz. E aí ele se liquefaz e confunde bastante a gente na tomografia. Aqui nesse artigo que eu vou deixar de referência, ele fala que para a gente diferenciar entre um abscesso, que às vezes o cirurgião quer drenar, não está melhorando, quando tiver mais próximo a 5 ml, aí a chance de ter cirurgia é bem maior. Porque só a parte de não ter realce não é muito bom. Vou mostrar um exemplo agora. Então, aqui tem essa imagem alongada, com um realce mal definido periférico. Esse aqui é um linfonodo retofaríngeo supurativo, ou também conhecido como adenite retofaríngea, ou abscesso intranodal, é um pouco confuso. Eu costumo falar linfonodo supurativo, porque eu acho que é um termo que os colegas aceitam mais. Mas aqui também costuma ter, por um déficit, uma dificuldade de drenagem de linfa ou hiperprodução de linfa para resposta inflamatória, costuma ter um líquido aqui no espaço retofaríngeo. E isso aí o pessoal confunde com abscesso. Então aqui a gente vê que tem uma coleção que não tem realce periférico, então é só um edema no retofaríngeo com um linfonodo supurativo. Nesse caso aqui, não, ainda a princípio não seria a hora de operar. Em especial, não tem nenhum sinal de gravidade nessa coleção aqui, porque é só um edema. Então, aqui no o mesmo paciente, no plano coronal e o sagital, a gente vê que realmente tem um aumento do espaço retofaríngeo, com realce bem periférico, pelo meio de contraste, é isso por causa desse linfonodo aqui nessa seta preta. Então, seria isso aqui, a carótida interna e esse LC é longus colli, aí eu vou falar dele mais adiante, que é um músculo que define o espaço pré-vertebral. Esse paciente aqui melhorou com antibiótico IV sem precisar de cirurgia, então mais uma vez o radiologista aí tem que ter segurança nesse diagnóstico. Então,
Aqui já nesse caso um pouquinho diferente, a gente consegue definir uma coleção aqui no espaço, na topografia retofaríngea ou parafaríngea à esquerda, que tem um realce periférico pelo meio de contraste, que já a amígdala direita mais toda ela realçando de forma mais uniforme. Também tinha uma coleção retofaríngea que não realça pelo meio de contraste. Então, isso aqui é um linfonodo retofaríngeo supurativo. Durante a cirurgia eles tentaram drenar, saiu um pouquinho de pus e melhorou com o antibiótico EV, mas não tinha nenhuma coleção que descia para o mediastino, que seria uma das principais complicações de uma amidalite, né? Então, já entrando aí para quem me acompanha mesmo, para os radiologistas, o espaço retofaríngeo, ele é um espaço virtual, normalmente a gente quase não consegue ver. Quando ele está distendido um pouco, no caso desse paciente que tinha um carcinoma, um SEC, de seio piriforme do lado direito, aqui uma lesão ulcerada com rastro heterogêneo pelo meio de contraste, uma tomografia com contraste, e fez radioterapia, a lesão reduziu, mas a drenagem linfática foi alterada e ele faz um edema no espaço retofaríngeo. Isso aqui do Radiology Assistant, né? Essas duas imagens, a anterior e essa. Então, aqui essa número 3 vai ser o espaço retofaríngeo, que às vezes essa coleção, quando esse abscesso, esse linfonodo suprativo não consegue, ou a própria amígdala não consegue conter o processo inflamatório, ela se rompe e pode estender para esse espaço retofaríngeo, e que a gente vai aqui eu gosto bastante de estudar, acho que quem gosta de radiologia aqui também, do espaço retofaríngeo existe o espaço retofaríngeo verdadeiro e o espaço danger space, o espaço perigoso. Então, o que define é a fáscia alar. Anteriormente, essa fáscia alar, já vou mostrar mais umas imagens para a gente memorizar, esse é o espaço retofaríngeo verdadeiro. E essa fáscia alar, ela segura, ela tenta conter a infecção para ela não descer para o mediastino e ficar limitada. Essa fáscia alar, ela vai até entre toda a região cervical até T1, T6, justamente para ser uma linha de defesa a mais para o corpo. A gente não consegue diferenciar isso em exames de imagem, obviamente, só sabendo dessa face alar. Se tiver uma coleção que vai para o diafragma, a gente sabe que o danger space foi acometido e envolveu a face alar. E se tiver uma coleção, um edema que for até além de T6, se a face alar ela vai de T1 a T6, se ela chegar além dessa coleção, então o espaço perigoso está acometido. A gente consegue meio que deduzir isso pela tomografia ou ressonância, não consegue ver, porque eu já vou mostrar mais umas imagens em seguida, porque é bem difícil de ver essa face alar. Então, para memorizar, face alar divide o espaço retofaríngeo verdadeiro do espaço danger. Ela é mais uma defesa do nosso corpo tentando segurar as patógenos, os processos inflamatórios longe de órgãos nobres como o coração. Então, essa paciente, acho que já é uma criança um pouquinho maior, a coleção não fez uma linfadenite superativa, fez um abscesso mesmo retofaríngeo e a paciente foi entubada, que a gente viu, desloca inclusive o tubo, fez um abscesso bem importante e reduziu a via aérea, o paciente foi entubado, aí fizeram cirurgia, e esse aqui é um abscesso retofaríngeo, uma coleção que ela tem bastante septos no interior, né? Isso aqui não é edema, esse aqui realmente é um caso grave, tem que comentar. Eu só quis diferenciar aqueles outros dois casos que eu mostrei, eram só edema no espaço retofaríngeo. Isso aqui a gente pode ver que chega a fazer um efeito de massa, deslocando as cartilagens laríngeas, né? Esse sim é um abscesso retofaríngeo e precisa de cirurgia. Mais uma vez aqui um paciente que tinha uma trombose, isso é bem comum, às vezes o paciente está com muita dor, tem febre por outra infecção, está com catéter, você está com abscesso na região cervical, tem um abscesso mediastinite, é sempre a suspeita dos colegas, né? Então, o paciente tem uma trombose, aqui uma fase sem contraste, tem uma hiperdensidade na jugular e não consegue drenar direito, né? Esse aqui é o mesmo paciente, acho que um dia ou algumas horas depois de tirar o catéter, ele diminuiu bastante o edema, né? Mas ainda persiste um edema no espaço retofaríngeo. Então, acho que essa imagem é sem contraste, mas só para mostrar que quando tem uma trombose jugular, além da radioterapia, vai estar edema no espaço retofaríngeo, a gente não se assustar. Já a diferença entre aqui o paciente com contraste, esse paciente que eu mostrei antes, a jugular direita, essa esquerda é o normal, realçando bastante, essa direita não realça, e
esse espaço, esse edema no espaço retofaríngeo tem um pequeno realce periférico, né? Mas não é um abscesso, não tem septações internas, né? Então a trombose jugular dá isso, dá um edema, é super desconfortável para o paciente. Às vezes os clínicos pelo menos vêm discutir comigo e a gente tem que deixar eles bem tranquilos e não precisar avaliação do otorrino, essas coisas, né? Então, continuando aqui, essa aqui, uma celulite no espaço retofaríngeo, é uma história de uma criança que estava caminhando com uma madeira na boca, tropeçou e perfurou lá. Então, aqui com contraste na sagital, né, e axial. Não tem nenhuma coleção com paredes espessadas e realce, mas está tudo demasiado. Essa retofaringe está aumentada, a gente vê. Então, essa seria um flegmão, também retofaringe, ou uma celulite retofaringe também acaba não sendo cirúrgico. O paciente melhorou com antibiótico terapia e foi para casa. Então, falando em espaço prevertebral ou retofaringe, a gente vai ter que falar da tendinite calcificante que está em todas as aulas. Né? Porque na tomografia a gente consegue ver o paciente, geralmente mulher mais jovem, aí, 30, 40 anos, com uma região dor muito forte, dá para ver a calcificação na tomografia e um importante edema. Isso aqui é uma tomografia de coluna cervical, tá? Então tem esse importante edema no espaço retofaríngeo, isso uma tomo sem contraste, né? Não vai ter realce. A gente consegue deduzir, que eu acho que eu vi 2 vezes na vida, né? É bem raro, não se preocupem muito. Na ressonância é bem mais fácil ficar um pericinal, né? Mas se não tem, aí a clínica entra muito bem. Se o paciente não tem clínica de febre, essas coisas, geralmente é uma dor bem muito forte. Ela vai pedir exames e a gente vai conseguir ver isso algumas vezes na vida. Então, o que define esse músculo longus colis, ele na inserção dele lá em cima vai ter essa calcificação e a tendinite calcificante do músculo longus colis. Ao longo do tempo ela vai calcificando mais nesse músculo, né, o tendão do músculo. E aí fica mais fácil de ver. Essa aqui geralmente na fase aguda não está tão calcificada. Então, voltando no Danger Space, eu uso o D de Danger, ou perigoso, tradução. Eu gravo o D de diafragma para a gente decorar qual que vai lá para mais pra até o T12. É o D de diafragma, o Danger Space. Então, posterior à face alar, né? Só para a gente gravar mesmo. Então, mais uma vez aqui, o paciente bem aumentado, né? A face alar, na frente aqui seria a via aérea, né? Para frente teria o espaço retofaríngeo verdadeiro e atrás o danger space. Então, mais uma vez, quando a dor de garganta é perigosa, quando o processo inflamatório ele ultrapassa a face alar, ele vai lá para baixo, vai até o diafragma e mediastino. Vou mostrar um caso agora, o paciente com processo inflamatório bem extenso na região cervical, uma fascite necrotizante, ela dá muito edema, geralmente por anaeróbicos, e às vezes costuma ter gás, né? Não tinha nesse caso. Fusobactério, nas principais causas de fascite necrotizante, e concluiu toda a via aérea, né? O paciente entubado, e tem uma coleção líquida no espaço retofaríngeo, que tem um realce periférico, até fica difícil, mas quando ela faz efeito de massa, ela preenche todo o espaço retofaríngeo e faz efeito de massa sobre estruturas adjacentes, fala a favor de infecção. No caso, esse paciente tinha envolvimento do Danger Space, porque a coleção foi lá para o mediastino, que já passou de T1, né? Então, ela cometeu um abscesso que ele envolve o espaço retofaríngeo verdadeiro e o Danger Space, passa por cima da face alar, e muito grave, que é a mediastinite, aí mesmo hoje com a antibiótico terapia moderna, a mortalidade de pacientes jovens é alta. Então, acabei fazendo um vídeo meio rápido, mas eu agradeço a quem me acompanhou, espero que tenha sido útil. Aqui mais um resuminho que também tem nesse artigo, para a gente diferenciar entre edema retofaríngeo e o abscesso retofaríngeo, acho que esses são os principais. Linfonodo retofaríngeo supurativo, unilateral em crianças abaixo de 5 anos. Talvez se tiver um realce periférico bonito também, a gente pode... a gente lauda e conversa com os médicos, né? Com coleção no seu anterior, né? Se não tem realce periférico, a gente pode descrever linfonodo supurativo com abscesso em organização também, para eles não operarem, mas aí teria que... É bom ter um contato com esses casos muito graves, né? Não são tão comuns, eu laudo bastante cabeça e pescoço. Vejo, depende do hospital também se tem muita pediatria ou não, né? Mas felizmente não é tão comum.
E o abscesso retrofaríngeo também é bem difícil, mas aí quando tem, a gente tem que ser bem taxativo e não brincar muito e avisar. E dizer que é um achado crítico, né? Para o paciente ser entubado ou não. Então, aqui só para a gente memorizar mais ou menos a face alar, eu acho que essa setinha preta aqui, face alar, anterior a ela, espaço retrofaríngeo verdadeiro, posterior, danger space. O danger vai até o diafragma DD. Então, aqui estão os ICBR, né? E esses dois artigos para fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.